Parece rádio, mas não é. É o podcast fresquinho e gostoso. A gente fala de tudo sobre BH. É o Tanto de Trem, com Felipe Martins e Virgínia Sasdelli. Deixa eu só regular. Tanto de Trem! Calma! Ué, você já começou antes? Desculpa, pode falar. Já começou, então. Já começou o Tanto de Trem. O que a gente tá começando? Tanto de Trem! Agora a gente inverteu, né? Invertemos. Invertemos. Porque hoje a gente tá num assunto aqui, a gente já tava conversando aqui antes de começar aqui a história aqui. Porque a gente tá hoje com a Maíra Onofre, ela é arquiteta, especialista em patrimônio cultural. Não é isso mesmo, Maíra? Isso Muito mesmo. Um prazer te receber, Maíra. Gente, eu que agradeço. Querido, gente. Ai, antes de qualquer coisa, gente, quero muito agradecer o convite, adorei. Gente, que agradece. Nossa, super assim, tô mega animada com esses minutos aí, horas que vamos passar aqui. Então, obrigada mesmo pelo convite, Obrigada a gente. gente, nossa, adorei. E aí eu conheci o trabalho da Maíra, foi no Instagram. Eu comecei a seguir, acompanhar, assim, ver um pouquinho do trabalho dela, assim. E aí depois, eu acho que teve uma postagem sua, você ganhou um presente do Made in BH, aí você postou. Foi. E aí eu fui ver mais ainda o seu trabalho, aí eu falei assim, gente, eu acho que ela seria interessante a gente chamar ela pro Tanto de Trem. Porque, assim, eu acho que a gente... E a gente ficou pensando nessa coisa do patrimônio, né? Que é muito amplo, né, Maíra? Assim, tipo assim, que tem muita coisa. E a Maíra coisa. coloca muita coisa, muito conteúdo importante, relevante. Pra mim, por exemplo, que sou leiga, não entendo quase nada, eu aprendo também, que eu vejo legal, lá no seu Ai, que Instagram. fofos. É muito legal. Ah, gente, nossa, eu fico mega feliz, assim, sério, vocês não fazem ideia o tanto que eu fico feliz, porque a ideia é essa, né? É isso mesmo. Passar o conteúdo, mas de uma maneira mais acessível, porque a gente sabe que esse lance do patrimônio é complexo, Sim. é super, né, complexo, e o Made in BH realmente, assim, nossa, é o xodózinho, assim, lá de casa, a gente sempre... Bom. E eu ganhei, foi de um amigo nosso e também do meu marido, que aí ele comprou aquelas placas, assim. Dos bairros, dos né? bairros, gente, sensacional. E tá lá na minha geladeira e é incrível, assim, tudo do Made in BH, a gente adora. Inclusive, presenteia, né? Amigos que a gente viaja, sempre passa lá, compra e leva. É isso mesmo. E aí, assim, a história pra gente chamar a Maíra aqui pra conversar e tal, conversar com vocês, a gente tem 3 câmeras, Maíra, ó, tem 3 câmeras, ó, te apresentando aqui, ó. Você pode escolher uma pra você falar. Essa aqui vai dar um close em você. Essa é mais geral, aquela ali, no caso, não tá te pegando. No caso, No caso, só a gente mesmo. A ideia de te chamar bacana. aqui era porque a gente falou assim, uma das coisas que a gente já falou de vários assuntos no podcast, mas a gente queria falar às vezes de locais específicos, assim, né? Porque a gente tem vários patrimônios da cidade. E aí eu acho que a Praça da Liberdade é um grande patrimônio da cidade, né? Assim, demais. a gente tem alguns muito simbólicos e emblemáticos. Não necessariamente, assim, a gente tá falando assim, é o cartão postal de Belo Horizonte, não é isso que a gente tá querendo falar. São a importância desses espaços da história, né? Porque eu acho que o patrimônio trabalha com isso, né? Eu acho que é isso. Então, eu acho que pra quem tá escutando, acho que você podia dar só um gostinho, assim, para as pessoas entenderem como que funciona esse trabalho do patrimônio, né? Porque, por exemplo, lá atrás o pessoal falou assim, gente, Praça da Liberdade é um patrimônio da cidade, da onde que surgiu isso? Como que você vê isso relacionado ao seu trabalho também, assim? Sim, sim. Olha só, gente, é legal assim, você logo já começar, né, com essa pergunta, porque a Praça da Liberdade realmente é muito assim... A galera costuma dizer, é o coração de Belo Horizonte. Sim. Eu acho que depende muito do ponto de vista, assim. Quando a gente fala de patrimônio, a gente abarca diversas situações, enfim, principalmente em relação ao uso, né? E Sim. a Praça da Liberdade, gente, o que eu acho incrível assim, se olhar pela história dela, essa questão de manhã, um público, de tarde outra, de noite outra, é um lugar assim pulsante. Sim. E baseado em como tudo começou e vendo hoje, é um lugar muito bacana de se estudar mesmo na prática, o que é um lugar tombado, né? E eu costumo dizer assim, nas minhas redes sociais e tudo mais, assim, com a galera, que o patrimônio, ele é complexo quando ele não é usado, né?
Então a pessoa fala assim, eu moro numa casa tombada, que eu posso fazer? Tem inúmeras coisas, né? Várias dúvidas e tal. Mas quando você usa, parece que tudo fica mais... Claro. Claro, sabe? O que você pode, o que você não pode. Você vai, sabe, estragar uma grama, sabe? Você Sim. tá ali assentando, usando no final de semana com, sabe, com uma galera, enfim, piquenique, você não vai. Se sente pertencente também, né? E cuida. E acaba cuidando. Então, isso é muito importante. Então, eu costumo dizer que, assim, o patrimônio, ele tá muito relacionado não só àquilo que é importante para mim, para você, mas para um grupo, para uma comunidade, sabe? E o que vai ficar também pro próximo, né? Pro próximo. Então, a gente vai estragar a Praça da Liberdade, assim, né? Usando Sim. exemplo? Não. Então, é muito bacana ver, sobretudo, assim, nesse canto da cidade, né? Com canto alto, né? Então, assim, a história da construção, propriamente, né? Voltando um pouquinho na história da Praça da Liberdade, era o ponto mais alto, né? Da então, cidade. quando vem a inauguração ali, né? Da capital, Belo Horizonte, era, teoricamente, né? O lugar mais alto, o lugar mais imponente, foram ali que foram traçados e tal. Essa ideia de se construir um lugar tão imponente, principalmente que ia ser a sede do governo, né? Com as suas secretarias, Olha, né? se você tá escutando aí, ou vendo a gente, tá falando assim, não, mas Belo Horizonte tem pontos mais altos, né? Cadê? Sim. E a Praça do Papa? Mas na época que a cidade foi construída, não existia a Praça do Papa, né? A Serra do Curral tava lá em cima, isolada, aquela coisa. Então, realmente, a Praça da Liberdade, ela tá realmente num grande ponto alto da cidade ali, assim, seria tipo numa esplanada na época ali, né? Tipo numa esplanada. E é legal você pensar também a mudança, gente, assim, de concepção mesmo da nova capital. Antigamente, né, antes de ser Belo Horizonte, né, a capital, quando era Ouro Preto, se você, né, parar para pensar assim muito rapidamente, Ouro Preto tem as igrejas, né, basicamente no ponto mais alto, e as construções e tudo mais na parte pra de baixo. Com a nova capital, Belo Horizonte, a ideia é invertida, então... Inverte a lógica da coisa. A lógica. Então, você poderia, por exemplo, ver a Igreja da Boa Viagem, dizem até lá a Praça da Estação, né? Da Praça da Liberdade. Praça da Liberdade. Entendi. Mas aí tem que fazer um esforço, né? Pra porque imaginar não tinha uma coisa nenhum, sem prédios. É. Né? Então, assim, a lógica vem totalmente, assim, de uma mudança radical. Óbvio que muito também baseado naquele conceito positivista, naquela ideia de Arão Reis, né? Do novo, enfim. Então, dentro desse conceito do novo, claro que é possível fazer várias leituras, mas em linhas gerais, a Praça da Liberdade, ela reforça o que a gente chama de patrimônio, que é um espaço usado, apropriado, Sim. e que a galera realmente, assim, defende. O que eu acho muito faz um bacana. bom uso. E eu acho que é bem isso mesmo, assim, eu acho que as pessoas... um lugar que é tão icônico na cidade, né? Que as pessoas frequentam, acontecem várias coisas, é palco de várias coisas que acontecem. Manifestações também. São manifestações. Exato. E é muito emblemático, assim, ainda que lá hoje não seja, né, a sede, nananã. Não tem mais a sede ali. É um lugar que as pessoas se referenciam, tipo, pra poder falar o que elas pensam, né? Tipo Sim. assim. Demais. Então, ali vira mesmo um ponto de encontro pra manifestar. É muito legal. né? Porque pra quem não Muito. sabe, simbolicamente ali, né, a Praça da Liberdade, ela foi concebida pra ter os poderes, né? Os poderes, tem o palácio onde o Exatamente. governador ficava e aí com as secretarias, né? Isso, aqueles 4 prédios, vamos dizer, os prédios antigos, né? Sim. Então, ali realmente era para ser a sede, né, do governo. Quando muda, né, quando vai lá para a cidade administrativa, no ano, né, de 2010, que vem a ideia, né, de um circuito Liberdade, era justamente usar aquele lugar que tinha um pulso já para arte, para cultura, Sim. para, sabe, para esses movimentos. Então, assim, acaba que de certa forma continua sendo usado, né? Sim. Mas Até assim, tornando assim, o e espaço abre amplo, e vira né? mais democrático, né? Sim. Porque ali eu acho que as secretarias, né? Eu acho que só quem tinha o privilégio ou a possibilidade de trabalhar nesses espaços, assim, que poderia contemplar desses espaços internamente. Eu acho que quando Sim. transformou em espaços, né? Os centros culturais, etc., eu acho que aí permite com que a sociedade entre mais, né? Eu acho que tem tantos espaços aqui em Belo Horizonte, às vezes, que dá vontade de entrar. Né? Assim, que às vezes a gente não contempla tanto assim, porque às vezes os prédios são mais fechados mesmo. Então foi um projeto aí que deu certo, né? Desse Circuito Liberdade. Exatamente. E assim,
Na minha concepção, assim, Felipe, eu acho que, de certa forma, ainda tem que se fazer um processo, né, assim, em linhas gerais, da galera, assim, não ter medo, sabe? De entrar ali naqueles espaços. Muita gente não sabe que é gratuito, por exemplo. Exatamente. Várias vezes eu coloco no BH Dicas e falo, mas quanto que é pra entrar ou não, gente? E aí as pessoas, eu acho que elas ficam meio com receio, assim, de chegar lá e, né, não sei. E sei lá, ter que gastar, né? Então, em maioria deles, realmente, né? Assim, gratuito. Enfim, salvo algumas exceções. Mas, assim, tem muita, né? Exposição, mostra, intervenção maravilhosa. Desde a arte contemporânea, enfim, vários processos. Né? Esse ano a gente ainda está naquela comemoração, né? Da arte moderna. Então... Tiveram várias, enfim, exposições, mostras. E é muito bacana, assim, né? Você pensar hoje... Eu acho muito rico, né? Eu acho muito rico, assim. A experiência, às vezes, acaba que a gente não vê, não consegue acompanhar tudo que acontece, assim, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. Virgínia é chique pra danar, às vezes Virgínia recebe os releases lá, aí eu vou e visito junto com ela, adoro ver as exposições. Eu já, quando eu recebo algum convite, eu já coloco o meu nome e o do Felipe pra gente ir junto. Gente, maravilhoso, né? Super, o pessoal pensa que eu sou marido da Virgínia. Mas é ótimo, porque aí a gente vai assistindo, vai vendo, e aí a gente vai trocando ideia também, faz um conteúdinho, né? Porque, por exemplo, hoje a gente até foi no Palácio das Artes, que vai inaugurar, vai ser amanhã, né? Vai ser amanhã. Uma exposição lá também relacionada à arte moderna também. Aí eles estavam... Aí é legal, porque quando a pessoa, nesse início, nesses releases que são feitos, eles chamam as pessoas justamente para apresentar, para as pessoas divulgarem, né? Então, assim, pra, tipo, ser um porta-voz, porque é uma dos pontos que a gente estava até comentando lá, que a divulgação ainda é pequena, assim, as pessoas ficam sabendo das exposições, às vezes, tipo, meses depois que já encerrou. Exato. Então, assim, eu acho que às vezes tem isso, assim, é como divulgar isso melhor, e aí acho que, assim, eu acho que aqui a gente conversando aqui também aguça a curiosidade das pessoas, fala assim, vou lá caçar, vou lá no site do Circuito Liberdade lá e acha a programação e vai, visita, né? E a maioria também tem, dos espaços, né, tem os perfis no Instagram, né? Perfil, então dá pra poder ver ali, que a galera sempre coloca, né, assim, atualizado. O problema é porque eu acho que a gente vê muita coisa no Instagram, muita né? coisa. Rede social, a gente vê muita coisa. E o algoritmo, ele não entrega, entendeu? O algoritmo, eu quero Conta pras pessoas como funciona o algoritmo, Virgínia. Minhas críticas aqui, tá? Porque o algoritmo é péssimo. É horrível, ele faz Você isso depende dele, tá, Virgínia? Depende, eu amo, eu te amo, algoritmo. Eu amo muito, é um amor Mas tem que melhorar. ódio. Porque assim, não vai, você coloca um negócio lá, não dá. Aí você coloca uma bunda, dá. Não, gente, por favor, entendeu? Não dá. Eu acho Nós assim, temos que começar a fazer dancinha do TikTok e aí vai dar tudo certo. Ô, Virgínia, eu sempre comento assim com a galera justamente isso, que pra quem entrega conteúdo, eu acho que o algoritmo lê de uma forma diferente, porque não tem a menor condição. Às vezes você fala, você faz um vídeo super bacana, você fala, nossa, eu quero muito que alcance muita gente. E não alcança tanto. Então, assim, tem que ter... Nossa, é um trabalho realmente de muita paciência, né? É um trabalho de formiguinha, Formiguinha, E eu acho que, assim, esses espaços, eles também caminham por isso. Sim, porque e aí eles estão competindo com coisas, né? Aí, mas todo mundo que tá escutando e vendo aqui o tanto de trem aqui, tá conhecendo Maíra Onofre aqui, quem não conhece, né? E aí segue aonde? Que já conta, já aproveita e já conta aí. Gente, pois é, podem me seguir aí no Instagram, @Maíra Onofre é meu nome, Maíra com I, Onofre com I. Isso. E tem meu YouTube também, né? YouTube/Maíra Onofre, que eu tenho, enfim, alguns conteúdos relacionados mais a patrimônio. E aí, o meu interesse pela Praça da Liberdade, só aproveitando, né, agarrar o gancho aqui, é muito porque, como eu trabalho no IEFA, eu passei a usar, né? Muito a Praça da Liberdade. E aí, eu chegando lá, gente, tô chegando aqui, então assim, Maíra, mas conta aí, o que tá tendo hoje? Fala aí desse coqueiro. O que vai ter no Coreto? Foi! Desse jeito, gente. Então, não podia, jamais podia imaginar, porque, assim, pra quem não sabe, né, o prédio do IEF, aquele predinho verde, super fofinho ali na... Ali, que era o último que não tava ocupado ali, não é? Lá um dia. Pois é, gente. Pode. Assim, ele tá fechado ainda, mas daqui a pouco vai abrir pra poder receber o assim, público.
um backstage, assim. Então ela pode mandar as fotos pra gente também. Sim. Não, mas eu quero ir. Não, eu também quero. Gente, a mas visita, até abrir, né? assim, vocês entrando lá, Nossa, é muito chocante. incrível. Só que, assim, precisa de uma reforma, né? Uma revitalização, Sim. restauro, enfim. E aí tá nesse trâmite, sabe? Por isso que ainda não é aberto ao público. Mas diversas vezes a gente recebe a galera. Ai, deixa eu entrar, pelo menos. Porque você chega no prédio, logo você já dá de cara com a escadaria. Que é maravilhosa, né? Muito parecido, né? Assim, entre aspas, com o do CCBB, né? O Sim. MM, né? Gerdau, Museu das Minas e do Metal e também Memorial Vale. Que, basicamente, a arquitetura eclética, enfim, daquelas referências Sim. neoclássicas. Então, a galera chega lá e fala, nossa, eu queria muito entrar. E ele é o maior prédio, não é? Dessas Olha, secretarias, é o maior, não é? Se você for no CCBB, eles vão falar que lá é maior. E se você for lá no IEFA... Não, gente, já mas sei, a já gente assuntei, que é isso. Pois é, mas assim, em termos de metro quadrado, o do IEFA é maior. É. Mas assim, e lá tem histórias assim fantásticas, né? Assim, aliás, cada fantasma. prédio. Ah, fantasma, gente, é um clássico, né? É, né? Você não chega na Praça da Fantasma Liberdade. do Prédio Verde, será que tem isso? Ó, Ainda eu não sei, tem. eu sei que uma vez eu ouvi até que colocam cadeira na porta do elevador. Eu só sei que uma vez eu fiquei, sei lá, até umas 6 e tanto. Eu falei, o quê? Eu lembrei da cadeira, eu falei que tô fora. Como assim cadeira? Não, Pro uai, elevador não abrir não sozinho? Abrir sozinho, assim. Ah. Bota até cadeira. Bom, se é verdade ou não, não sei. Mas são coisas que a gente... São as lendas. As São lendas, as lendas. Mas assim, tem muito, né? Essas histórias, os fantasmas lá no CCBB, no MM Gerdau, tá assim. A Maria Papuda do... É isso que eu ia Maria perguntar. Papuda, Porque, tem. assim, isso é uma das coisas que eu ia colocar. Porque, assim, aprendi, né? Eu já sabia mais ou menos, mas eu vi de novo nos vídeos da Maíra falando sobre patrimônio material e patrimônio imaterial. Exato. Então, assim, o material são as coisas palpáveis, assim, né? Então você exato. consegue ver um prédio, você consegue ver um sinal de trânsito antigo ali, que é antiguíssimo, que tem na Praça da Liberdade. Sim. Você consegue palpar. Então eu entendo que esses são os patrimônios materiais. Isso. Aí tem os imateriais, aquilo que você não consegue. Às vezes está associado, às vezes, um estilo de vida, é isso? Eu poderia falar isso ou não? Sim e não, assim, porque o patrimônio imaterial, o próprio nome, assim, já fala, é aquela imaterialidade. Entendi. Então, ela está muito associada, assim, ao modo de vida da Então, pessoa. Não, aí não eu o já estilo, reitero. mas, assim, modo... Você tá querendo colocar a Maria lugares... Papuda de patrimônio? Eu quero saber quais seriam os patrimônios imateriais da Praça da Liberdade. Entendi. Nossa, vamos pensar juntos? Eu acho Maria que Papuda. Maria Papuda poderia ser? Eu não sei, porque se for no negócio de comportamento, aí ninguém comporta com Maria Papuda. Tem, assim, Uai, por que não? E quem vê? antigamente... Ah, tá. E quem morreu pela Maria Papuda? É. Pra quem não sabe, a gente gravou um episódio só sobre as Por lendas favor, urbanas. lendas Vocês voltem urbanas, vocês algumas voltem, casas de que a gente alguns Não anos pra vai ficar te trás. explicando tudo aqui assim, não, Ah, é? entendeu? Nós Você não- volta lá e escuta, porque é isso. isso mesmo. É isso mesmo. Tem vários, né, gente? Quando a gente fala de patrimônio material, tem, assim, festas, tem um... Não, assim, tem um... Natal. Será? Ou O ele é A material? presépio. luzinha de Natal, Os gente. presépios. Os presépios, os modos de construir, de fazer, os entendi. reinados, os congados. É porque a Maíra, ela tá ali firme no conceito do Entendi. imaterial Já e vou do querer material. tacar E a uma gente tá luzinha. querendo já sambar na querendo coisa, uma né? luzinha de Gente, Natal. patrimônio é isso. A gente, sabe, a gente abre a cabeça, expande, porque é isso, Não, né? é porque eu e a Virgínia Tem ficamos as pensando assim, lendas. será que a caminhada em volta da praça faz parte de um Você patrimônio, falou assim? pipoqueiro, às O vezes? pipoqueiro, o cara do água de coco, tem isso alguns- faz sentido? Você sabe que Minas são 853 municípios, né, gente? É muito município. E aí, lá dentro do IEF, a gente tem um programa que é bacanérrimo, assim, que é o programa de CMS Patrimônio Cultural, que no outro momento eu explico com detalhes, assim, que é incrível, mas que a gente, é justamente isso, a gente mapeia, né, assim, os patrimônios culturais que existem no interior de Minas. E aí tem pipoqueiros que são lá cadastrados, sabe? Tem entendi. praças, tem festividades. Você falou do Natal, mas enfim, tem os presépios. E aí tem, né, gente, nosso modo... maravilhoso, né? Modo artesanal de fazer o queijo Minas, que é, sim, registrado. um Esse, sim, patrimônio tem material. chancela como patrimônio material. Não é o queijo. Você fala assim, Maíra, o queijo. Não, ele não é tombado, não existe, né? Assim, Entendi. o queijo, ele não é tombado. Mas O o modo modo de de fazer é um registro. Porque quando a gente fala de patrimônio imaterial, a gente fala do registro, que é isso. Entendi. É registrar aquele modo da pessoa estar ali
fazendo, né? Ó, que é então- diferente de um, que é diferente de outro. Então mas o produto é o mesmo. Então nós vamos abrir um parênteses aqui, vamos fazer tipo um brainstorm de possíveis patrimônios da Praça da Liberdade. Por favor, gente. Tá. Ó, eu colocaria Maria Papuda. a Maria Papuda, Tá. tipo assim, Sim. um fantasma, lenda urbana da cidade, poderia acho ser. importante. Podia colocar também a Feira Hippie, antigamente, Ah, né? é, Feira A Feira É, a Hippie, Feira Hippie que inexistente na Praça da Liberdade, Sim, mas que já também e a faz parte, memória? foi um Foi, patrimônio é. também. Acho. Uhum. O milkshake do Xodó poderia Gente, é tradicional. Milkshake de A morango. primeira hamburgueria, né? Não Você é? sabe, o Xodó, a primeira hamburgueria ali no edifício Maíra, é MAP, tradicional. maravilhoso. Como que você vai na Praça da Super. Liberdade e não toma milkshake? Não, Tem aquilo ali é um Tem clássico, que né, ir, gente? Eu acho tem que assim, ir. qualquer pessoa que nasceu, mora, eu acho que vive, assim, passeia, o conhece. Xodó em si é um patrimônio, acho. né? Aham. Já pode ser um patrimônio, não pode? Não é tombado? Não, né? Na verdade, ali, o conjunto arquitetônico Ah, tá. e paisagístico da Praça da Liberdade já é tombado. Tombado. Mas tem os prédios que são tombados individualmente. Entendi. Então, o edifício MAP, que é o da Praça Que é da... lindo, que é lindo. né? Assim, e aí... Assim, Que é um edifício residencial, mas que aí Residencial. tem o Xodó embaixo. e é legal, né, gente? Porque você chega ali, não sei se vocês já perceberam, mas a galera entra no clima ali da manifestação, Aham, né? É. Então, se tem coisa política, eles logo já entram e tal, não sei o quê. É, Se tem porque alguma coisa ele é econômica, aberto. eles... parece que aquele É, prédio, uma ele tá ali extensão. dentro, Tá sei lá, junto, da né? Ele tá dentro da da praça. praça. Eu acho incrível. Eu Vira e mexe, acho você também. acha faixa, você fala, gente, olha isso. É. É incrível, É assim, né? A fantástico. relação. E aí a gente tem também, não tem como, né? Não falar também do edifício Niemeyer, Ai, né? não tem como, né? Junto com a biblioteca, que vem bem aquele... O conjugado, né? O conjugado ali da arquitetura moderna, né, Sim, Felipe? Eu sei como- porque é um misto, né? Eu acho que a arquiteto. Praça da Liberdade é uma mistura, ele é uma mistura bem sucedida, assim, É. né? Aí tem, eu acho que tem os prédios antigos, né? Desde a Sim. fundação da cidade, que são Sim. 4 secretarias, Quatro, mais o isso, Palácio o da Palácio. Liberdade e Isso. a Cúria Metropolitana ali também faz parte, aquele predinho ali, você sabe? Do tombamento, não. Não, né? Mas ela tá ali de do tá ladinho. ali, É porque tem outras construções, né? Tem aquele O palacete laranja. Dantas, tem outros mais pra lá, afastado ali, que são um O conjunto palacete, bonito, assim, né? o palacete ele já integra. Assim, não, é exatamente isso. Assim, acho Sim. muito bacana assim, mesclar, né? Você A pensar. mistura. Mistura, assim, de várias referências. Não, e tem o Rainha da Sucata, né? Que a galera, tipo assim. Ou ama ou odeia, literalmente, né? Eu sou óbvio do time ali que ama, mas assim, claro que eu entendo, né? As críticas que tem, né? Contra. A proposta é justamente essa, né? De criticar mesmo o que era feito. O pós-moderno vem muito disso, né? Então, eu acho bacana como que um espaço que tem uso, né, Virginia? Acho que é isso que a gente tá aqui falando, um espaço que tem uso. Ele tá ali na mescla com um tanto de referência ali arquitetônica e todo mundo usando. E vocês ainda trazendo de forma brilhante, assim, que eu achei essa imaterialidade do espaço. Né? Você é sabe que conjugada. ali no Rainha da Sucata, pra quem não sabe, o Rainha da Sucata é um prédio bem colorido, é o mais colorido ali da orla da Praça da Liberdade, do entorno da praça. E aí ele tem até uma laranja, assim, uma laranja furadinha, assim. Eu já cantei no coral. Mentira! Lá naquele anfiteatro Vai ter que tem cantar ali. agora, vai ter que maravilhoso. cantar. Eu pequenininho. Felipe, Eu estudava no Dom desculpa, mas vai ter que Silvério. cantar. Vai ter que cantar, vamos ouvir. Não, minha voz era completamente Silêncio. Vai, diferente. Felipe, vai cantar. Eu lembro só uma música de Natal. Olha que eu Ah. canto. Oh, eu sou, então vai eu sou cantar. sem vergonha. Mas é claro que a gente vai ouvir. Era uma Canta. música assim. Ai, meu Deus, sem vergonha. Vai! Era assim. Adeste fidelis, lete triunfante. Mas na época minha voz não era essa, né? Minha voz era assim. Nossa, que lindo. Ah, Adeste fidelis. Aí eu não tenho nem voz. Era assim, era gente, bonitinho. Era Vamos uma bonitinho. salva de palmas. Felipe. Nossa, gente, Eu super achei desafinado. muito lindo. Nossa, Meu sonho é ser incrível. cantor, tá? Você pegou na minha mágoa. Ai, é verdade. Não pode. Você tem um sonho é agudo ser- assim, super Não trabalhado. pode. A meu. gente de Belo Tô Horizonte boba. precisa de você. A gente não pode preciso fazer te assim, ó. doar para ser cantor. É Ai, verdade. alguém impossível. precisa me dar aqui, ó. É, Dá umas também aulas. acho. Queria. Isso, achei bom. Mas você sabe que eu Achei bom. cantei, a gente já cantou, legal, eu lembro que na gente. época que eu estudei no Dom Silvério, minha vida inteira, assim, Sei. desde jardim até formar. Aham. E aí tinha o coral.
Aí tinha o coral lá, e aí o coral a gente fazia algumas apresentações, e no Natal era a época de maiores apresentações, então a gente já Sim. cantou lá. Eu lembro que a gente cantou, vocês lembram daquela escola Greenwich, lá na Avenida Bandeirantes? Nem existe, acho que Greenwich, Não, escola de inglês, existe. tem uma escadaria. Eu acho que sim. tinha acho Em que frente eu sei. ao Araújo hoje, é, né? Aham. aí era assim, era muito gostoso. Eu lembro que a gente cantava e eu via senhorinhas lá chorando, Ah. assim. Porque era bonito, porque É eu bonito tive a mesmo. possibilidade de ver outros corais cantando assim, a gente fica emocionado. Demais. Os meninos estão cantando desafinado, Mas Você tem faz a problema, coreografia um pra um lado, outra pro outro. Ah, eu acho mas bonitinho. assim, é legal, eu acho que a gente emociona. Demais. emociona mesmo. Então, eu poderia ser um patrimônio da Praça de Eu já Muito fiz bom, parte, muito eu já fiz bom. parte ali. Eu Tá no nunca meu fiz. DNA aqui, ó. Eu nunca fiz parte de nada lá. Não, de grupo Não, de teatro, você já fez. Não, mas na Praça da Liberdade? Alguma Você já coisa fez você já publi fez, pra Praça da Virgínia. Liberdade? Você já fez publi pra Praça da Liberdade? Não, pois verdade. é. Virgínia é verdade, já você quer... fez verdade. publicidade Ah, não. pra Praça da Virgínia, Liberdade. então você tá assim, porque sabe, top do a top. praça- A gente tá aqui, ó. Ela Ela tá aqui. É porque a Praça da Liberdade foi adotada, né? Sim. E Ela aí- continua ainda? Pois é, eu não sei. Pela Não sei MRV. dizer também, não porque sei. o último post foi em abril. Aham. E aí eu fiquei um pouco na dúvida. E aí eu até mandei uma mensagem, mas não fui respondida. Mas eu tô aí. Eu posso subir essas redes sociais, qualquer coisa. Gente, mas não é. É. Porque assim, eu acho que. Olha É só, porque todos os criaram, dias é porque conta, stories, porque todos criaram os dias contando o que tá tendo lá, No quantas vezes. entorno. É, o que. É. Aí eu acho que poderia falar sobre a programação dos museus, poderia falar sobre É verdade, Virgínia. os piqueniques que rolam. Acho que poderia incentivar também as pessoas a irem. Entrevistar um pipoqueiro. Posso, tem microfone, gente. É. Eu comprei um microfone, eu posso fazer isso aí. Joguei pro universo, quem É. sabe o público. Quem sabe a MRV lá pega lá. Aparece meu número. Vou dar meu número, tá na descrição. É, não, é porque pra quem não sabe, tem um perfil da Tem. Praça da Liberdade. Sim. Existe um perfil no Instagram, que eu acho que foi um perfil que surgiu logo depois que eles fizeram, Adote o Verde, só que adotaram Foi. a Praça da Liberdade, Foi. aí a MRV, que foi na época. A gente não sabe, não teve a notícia ainda de quem tá, porque eu acho que é uma coisa, assim... Teoricamente, era pra a prefeitura cuidar de tudo. Aí, às vezes, não dá conta mesmo. Não, então, não acho dá. que, assim, fazer uma parceria público-privado pra coisa dar um balacobaco ali, O né? poder público não tem como, né? Cuidar, ter como, assim, pela lei, ok, né? Teria que dar conta. Na mas prática, na prática não dá não dá. conta de, enfim... Não é cuidar, né? Mas talvez seja essa a melhor palavra, né? Cuidar dos bens tombados, enfim, Sim. registrados. Então, essas parcerias são muito louváveis. E você falou de pipoqueiro, me fez lembrar também, uma vez eu conversei com o pipoqueiro, que fica ali, prédio ali, perto do prédio do IEF, do CCBB, ele tem mais de 30 anos que tá ali. E aí, foi semana passada, eu acho, fui pegar uma pipoca lá no intervalo, e aí ele falou assim, ai, Maíra, você acredita que eu tô indo morar no Rio? Tô indo lá pro E Morro uma da Mangueira lágrima e tal. escorrendo. Aí eu falei, cara, eu não acredito, assim, que você tá indo embora. Ele falou assim, eu recebi uma oportunidade lá muito melhor. Aí eu falei, você não vai sentir falta aqui de Belo Horizonte? Ele falou assim, minha casa é aqui, eu tenho certeza absoluta que eu vou sempre voltar. E eu criei meus filhos fazendo a pipoca, e estão todos aí estudando. Que Gente, eu legal. fiquei tão, assim, emocionada, Claro. sabe? Que eu falei, gente, olha que bacana, né? É. Uma pessoa que tá ali construindo a história, né? Junto, você vê, são mais de 30 anos que ele falou. Isso é muito que legal tá ali. mesmo. Então, lógico que assim, foram diversos pontos, né, que ele ficou, Sim. mas sempre ali na praça, então... É legal demais. E a Praça da Muito. Liberdade, que aí eu fiquei até pensando nessa questão dos patrimônios e tal. Porque se pensar, Belo Horizonte, esse ano ela vai fazer 125 anos. 125 anos. E dentro do processo, desde a época da fundação de Belo Horizonte até hoje, a praça já sofreram mudanças, né? Muitas. Porque a concepção dela inicial não é o que tá agora. Não. Não é? Não teve essa história? Não, o desenho dela, inicialmente, era um desenho, assim, super inglês, sabe? Então, Belo Conta para as Horizonte foi... pessoas o que é um desenho em inglês, Pois Maíra. é, gente, uma O que é um coisa desenho em assim, inglês? é uma coisa assim meio, vamos dizer assim, meio orgânica, meio cheio de movimento, falar assim, cheio de movimentos Entendi. e tal. E a inauguração, né, da capital, em 1897, ela foi entregada, vamos dizer assim, desse jeito. Só que em 1920 ela passa por uma reforma. E aí ele vem para esse estilo
Alguém francês. teve uma ideia, né? Falou assim, gente, tá ótima a praça, mas vamos reformar. Vamos reformar, isso? tirar tudo. E aí, olha que legal, o Coreto e a Alameda ali, né? Os coqueiros são os únicos que se mantiveram assim intactos, porque o resto, tudo foi, vamos dizer assim, embora. cima. Inclusive, dizem que tinha uma réplica ali do Pico de Itacolomi, onde hoje tem aquelas fontes, a fonte. A fonte. E Onde você fala, está esse gente, pico do Itacolomi, ontem eu já gente? perguntei, gente, eu não sei, não faço a menor ideia. Se alguém tiver Cadê ouvindo, por patrimônio? favor, Por favor, Eu só te quero. trouxe aqui pra saber onde está o pico do Itacolomi. Queremos Não o pico. acredito. Nossa, ele podia ser tipo um lugar de memorial, assim, da gente ir. Podia ter ele lá, Eu não gente, sei, num lugar, num onde é que ele- museu. não faço a museu, menor ideia. Mas se você vê a fonte assim de cima, é engraçado. Tem gente que fala que parece uma chave. Aham, já ouvi falar. Tem gente que parece, né? Que fala que parece. Assim, tem até várias- meme, eu acho, que, tipo assim, falando, que tira foto de cima da praça e tem um formato mesmo de chave. De que é a chave. chave da cidade. Você de entortando cima. a cara assim, fazendo assim, você vê uma chave. Toma um negocinho e... Tô brincando, gente, não toma nada. Só assiste o negócio. horrorosa, gente, vê se pode. Você só assiste, vê a foto e imagina. Talvez pareça uma chavinha. É isso mesmo, Né? é isso mesmo. Tá bom. E a gente costuma falar também, né, Felipe e Virgínia, dessa referência de Versalhes, assim, porque Belo Horizonte bebeu muito nessa inspiração francesa, né? Desse caráter até urbano, meio higienista ali da França, né? Sobretudo de Paris. Então, a gente fala assim, é a Versalhes mineira, assim, né? Então, eu falo, é o Palácio de Versalhes. Não, né, gente? É óbvio que não, mas assim, tem essas referências, né? Sim. E, enfim, de As palmeiras 1920. também estão lá desde, tipo assim, não mudaram. Sim, não mudaram. E elas são diferentes, né? Eu tava... O quê? Essas palmeiras. De elas, altura, você fala, né? porque elas não têm, assim, elas não são comuns aí, não. É Palmeira Imperial. É imperial. É imperial. Mas Chique. parece que tem umas variações, né? Eu acho, das espécies. Eu não Aí, sei, eu gente, não vamos entendo perguntar pra direito muito. Lucas. Vamos. Lucas, biólogo que já veio Pois em é, Belo Horizonte, que a tem gente já que falou ser. de árvores de Belo Horizonte. Se Isso. você não acompanhou. Gente, daqui a pouco a gente vai esgotar nossos assuntos. Será que a gente vai Claro esgotar? que não. Não, Belo né? Horizonte é muito diverso. A A gente gente tem vai muita coisa pra trazendo. falar. É Se você aí verdade. não sabe, a gente já gravou um episódio com o Sobre as Lucas, árvores. biólogo, sobre árvores da cidade. Que incrível. E ele fica me cobrando toda vez que ele me encontra, ele fala assim: Felipe, e o tour das árvores? Pois é, a gente tem que. legal. Olha a ideia. A gente quer fazer um tour, levar as pessoas pra conhecerem as árvores emblemáticas da cidade, que tem muitas. Muitas. E aí a gente tem umas preferidas e a gente acha que vai ser super legal. Só que tem uma partezinha que fica pensando: quem vai ir num tour das árvores? Ah, não, gente. Eu acho que muita vai. gente Vai. vai. Maíra, Você mas sabia que existe algumas árvores que são tombadas? Então, Tombadas a gente estradas, conversou- né? Então isso é... Não, Poderia. gente. Porque assim, eles, o Acho Lucas estava incrível. comentando, eu conversei com ele em off, e assim, a gente, eu acho que você, pela formação de arquitetura, a gente acaba que a gente direciona o nosso olhar pro prédio. As pessoas, por exemplo, igual a Virgínia, que às vezes não tem uma formação de edificações, de Sim. prédios, na construção, também eu acho que acaba meio que mesclando, mas acaba que os prédios puxam muito. Mas quem é biólogo foca Só nas enxerga árvores. as Então, assim, plantas. eles veem as árvores e se referenciam na cidade, muitas vezes por Pelas conta das florestas. árvores. Incrível. Ah, tem a árvore tal, é em frente a tal lugar, Ai, entendeu? gente, meu sonho. Legal Meu também. sonho é... Que lindo, Nossa, delicado. muito. Muito. Eu vou até fazer um Uma parênteses coisa meio aqui. japonesa, né? Não, coisa fofa. não, maravilhoso isso. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque eu falei assim de tombado e registrado, fiquei agora até na dúvida, porque eu sei que elas são catalogadas. Então, por exemplo, você vai Não, lá mas construir... ela tem tombamentos, Mas tem sim. tombamentos, Tem. né? Tem. Inclusive, assim, você vai demolir, sei lá... O que acontece muito, né, hoje em dia, né, gente? Se a casa não é tombada, pronto, demora... Assim, na virada da noite, né, aqui em Belo Horizonte, infelizmente, a gente tá presenciando esse boom gigante. Ainda aí, do tem? nada, aí vem aquele prédio, Ai, né, meu gigante. Deus. Aí, demolir uma árvore, gente, você... Ou vai pagar ou vai ser obrigado a construir outros, né? Com certeza é Lucas, né? Ele Isso. deve ter detalhado bem mais. Mas assim, tem a importância ali, não só histórica, claro. cultural. E aqui em Belo Horizonte a gente está presenciando, né? De um tempo para cá, esse avanço, né? De demolição Ai, uma de tristeza. casas
tombadas não, mas assim, históricas, né? Uma vez eu passei ali na Contorno, eu fiquei muito assustada. Eu falei, gente, eu ia até fazer um vídeo disso, depois eu falei, deixa pra lá. Faz vídeo de polêmica. Faz, eu quero gente, também. Olha o naipe da casa. Vídeo de polêmica, o algoritmo gosta, né, Virgínia? Né? Pois é, eu não esbarro em polêmica, eu acho que talvez eu devia estar... Você tem que dar uma Gente, olha o naipe da alfinetada. casa, assim, uma faixa gigantesca, perto do Loyola. Aluga-se casa, sem tomamento. Ou seja, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. absurdo. E uma casa super fofa. Tudo bem não ser tombada, mas e aí? Por causa disso, você vai, vai demolir, destruir vai tudo. destruir. Então, não, assim, é uma tristeza. Dá muita dó. E a gente, assim, tem vários perfis também aqui em porque BH às vezes a casa delas. não é tombada, mas às vezes ela tem o que fala que é tipo, faz um registro documental, pelo menos porque ela registra ali uma época, né? Um estilo que existiu em algum momento. Existiu, e isso a gente chama de fichas de inventário, que é justamente isso, inventariar aquilo que é importante para a cidade. Então, se ela não é tombada, mas... Aí fala assim, mas ela é inventariada. Mas o inventariado, né, os bens inventariados, eles também têm proteção, eles também respondem, eles também têm legislação específica para isso. Então, assim, é muito importante a pessoa, quando coloca uma faixa sem tombamento, isso é um absurdo, porque... E se ela for inventariada, ele pode responder, inclusive, né? Sim. Então, dá muita dó, né? Assim, esse processo, né, que a gente... Coisas, né, cenários maravilhosos, né, quando a gente fala de Praça da Liberdade e tal, tudo mais, mas assim, tem esse outro lado, quando a gente fala de patrimônio, que é esse lado, assim mesmo, desse boom, né? Agora, é óbvio, Maíra é contra prédio. Não, gente, né, que venham pessoas eu acho que é o pior de problema. tudo, é assim, além de quando eles demolim uma casa, que você fala assim, que casa linda, que casa fofa, demoliu, mas de repente não era de interesse de patrimônio, é construir uma merda num prédio, num lugar horroroso. E colocar o nome de Chelsea. Por favor, gente. E LED. Nome não, inglês, nome LED. E LED. Não LED dá. neon. LED, Ai, gente, neon. desculpa, mas... A Virgínia quis gravar um Eu episódio. falei com o Felipe que eu quero gravar um episódio só. Eu tenho um bloco de notas. A Virgínia é maravilhosa, gente, só sério. dos nomes dos prédios. porque não é possível. É Manhattan. Não, é super. É Chelsea, agora eu não sei mesmo o que. Chelsea é que mais te marca, foda, né? Statement. Que acabaram de... Exatamente. Aí você olha Então, e fala, não, nossa. esse aí não vai ter nome. Não, dá um minuto, Nossa, tem aí a esse placa. prédio que você tá falando, Gente, da Nossa Senhora do Carmo com contorno, que é do lado da trincheira. Sim. Gente, eu falei assim, gente, beleza, vai construir um prédio aqui e tal. Quando tava na placa, tava escrito assim, edifício contorno. Ótimo. Eu falei, gente, simples, Maravilhoso. bonito. Aí tacaram o nome inglês lá na porta. E o que eu Gente, acho, assim, pelo que dá amor de- muita dó também, assim, além disso tudo que vocês estão falando, que eu acho, assim, super, uma observação maravilhosa, mas o que dá dó, na minha concepção, é assim, em termos que é o que a gente chama, assim, né, da área de patrimônio, de paisagem, né? A paisagem cultural fica muito prejudicada. Sim. Ali a gente está de frente pro Pátio Savassi, É. que tem uma altimetria, ok, inclusive, assim, condizente com a legislação ali, do plano diretor e tudo mais. Você coloca prédios ali, ok, que já tem, enfim, que já são altos e tudo, mas para que construir um novo, ainda maior e com aquela fachada de vidro, assim, ok, nada contra, não sou contra os prédios de Sim. vidro, mas assim, eu acho que tem que ter, na minha concepção, essa harmonia, sabe? De a ser gente vidro E as novo. placas também são umas coisas que eu acho que a prefeitura tinha que intervir. placas? Placas que eles colocam nos estabelecimentos. Aquilo atrapalha, Felipe. Placa de Tipo, você vai de abrir uma loja, vai abrir uma coisa. Não tem harmonia. Nossa, nós estamos chorando as pitangas Nossa, aqui mesmo, desculpa. né? A coisa era sobre patrimônio, a gente já tá virando, blá, 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 blá. Mas tudo tem a ver. Mas eu acho que tudo tem a ver. integra, É a porque cidade. a gente É a costuma... paisagem urbana. Exatamente. É a E paisagem. assim, não tem como a gente falar de patrimônio sem analisar a legislação. Às vezes algumas pessoas vêm me perguntar, mas tem que gostar? Gente, minimamente tem. Então não tem como você falar de patrimônio sem a gente esbarrar a legislação. Aí você tá falando de placas. Vem sim. tudo assim, lei de uso e ocupação do solo, enfim, todas aquelas diretrizes de ocupação, sem tá ali harmonicamente pensando na cidade. Porque assim, Sim. patrimônio é isso, né? A gente tá aqui falando da arquitetura, mas você despenca ali pro imaterial, você vai para problemas sociais, você vai para altimetria, você vai para paisagem, então é Sim. isso, é uma coisa, é um universo que a gente fala assim, bem complexo. É, Por isso não, que, a eu meu acho que ver, é isso mesmo. é difícil, Felipe, assim, até de desmistificar isso. Então, quando eu resolvi ir para a rede social,
para colocar isso, né, para fora, foi justamente isso. Quando eu fiz o mestrado, o tema, né, do meu mestrado estava muito relacionado à comunicação, mas como que esse conteúdo do patrimônio chega para as pessoas? Sim. Porque a pessoa fala assim, esse negócio de tombamento é coisa chata. O que é? O que é você ter um negócio de tombamento? É complexo, porque é muito gente. teórico, né? E pra Muito gente que não teórico. entende, por isso que eu falei no início, assim, é muito bom o seu conteúdo, porque ele fala com quem não tem às vezes, um saber prévio ali sobre... esclarecimento sobre. Então e a muito ideia é bom, justamente essa, Virgínia, não ter, porque se a pessoa quer aprender profundo, né, assim, aprofundar, aí ela vai para outros, estudar, enfim, tem referências bibliográficas, não sei o que, não sei o que, mas a ideia ali é passar muito rapidinho, enfim, esclarecer algumas dúvidas que talvez são as mais frequentes, porque é isso, assim, é gostar, não é gostar, mas assim, é minimamente entender de onde que você está falando. Então, a gente vai falar de prazo da liberdade, você tem ali uma legislação específica, você tem incidências de tombamento, né, porque ainda tem isso, né, gente, assim, a prazo da liberdade tem a incidência, né, da proteção do município, do estado, né? A gente, por exemplo, tem, assim, indo para outro canto da cidade, né? Pampulha, maravilhosa. Lá a gente tem... Que depois a gente quer gravar até um podcast sobre Pampulha também. A gente, Pampulha, assim, nossa, é meu xodó. Inclusive, tem um curso sobre Pampulha maravilhoso. Então nós vamos te chamar para conversação sobre Pampulha. Amo Pampulha também, mas ali é assim, um caos, né, entre aspas, em relação à proteção, porque é isso. É um tombamento, né, assim, a proteção municipal, estadual, federal, e ainda tem o reconhecimento pela Unesco. Então, Pampulha é reconhecida como patrimônio da humanidade desde 2016. Quando a gente fala de Pampulha, a gente tem várias camadas ali para poder interpretar, fazer reforma, não sei o quê. Então, é legislação que esbarra em legislação. Então, e a gente que usa a cidade, você fala, Maíra, pode isso? Então, por isso que o conteúdo que eu quis, assim, apresentar, né, assim, nas redes sociais, está muito relacionado a isso. Mas pode, sei lá, eu posso, sei lá, fazer um piquenique. Uma vez uma pessoa me perguntou, posso fazer um piquenique ali, perto, do lado ali, naquele gramado da igreja? Eu falo, gente, olha que interessante, né, essa pergunta. Sabe, as pessoas acham que não pode. Então, tem várias coisas que, assim, quando a gente fala de patrimônio, que são complexas, mas que eu me proponho, né, a responder ali de uma forma bem rapidinha e sem aprofundar. Sem aprofundar. E tem um perfil, eu não sei se eu já falei dele aqui no podcast, que é um canal de um jornalista chamado Raul Juste Lores, não sei se você conhece. Amo as coisas do Raul, ele é de São Paulo, né? E aí, assim, fica aí, chama São Paulo nas Alturas, ele tem livro editado, e eu acho que ele deveria fazer, ou mais pessoas fazer esse tipo de conteúdo também, que ele fala que as cidades, elas têm que ser conversadas. As cidades é o tipo de conversa que a gente tem que trazer para uma mesa de bar. Gente, você viu tal coisa que foi feita ali? Porque é a única forma da gente melhorar a cidade. Então, assim, beleza, a pessoa às vezes não tem uma formação acadêmica, técnica, nunca trabalhou com isso, às vezes ela não tem informação. Então, mas tem esses vídeos aqui que vão trazendo essas informações, igual você tá trazendo, você tá dando pílulas de informação, né? O podcast aqui a gente tá dando pílulas de informação. Que eu acho que é uma forma de você, tipo assim, quer buscar mais informação? Busca. Tem outros lugares, outras fontes aí de procurar. Eu acho que a cidade ganha, eu acho que todo mundo ganha. A gente tem que crescer mentalmente, né? Em relação a essa questão patrimonial, dos nossos valores. Principalmente aqui, gente, Belo Horizonte, que sofre mudanças, assim, muito... Eu fico muito rápida, assim, eu fico pensando, é uma cidade muito nova. Super nova. Por tanto de coisa que já aconteceu e acontece aqui. E hoje, assim, né, esse bate-papo, a gente tem a oportunidade para poder falar de uma área tão antiga, né, da inauguração, né, de 1897. E a gente está falando hoje, né, assim, em 2022... É como a gente está aqui colocando, né? São várias leituras que a gente pode fazer sobre aquele determinado espaço. Sim. E é muito bacana, assim, a gente ter esse olhar para a cidade. O conteúdo do Raul é bacana, porque ele, como jornalista, ele traz esse aspecto, assim, bem... Não é nada técnico, que é ótimo, assim, que assim, traz aquele tanto de informação bacana de maneira acessível e dá muita vontade de conhecer tudo, né? A gente conhece, que vai para São Paulo, conhece aqui, conhece ali. Você fala, gente, nossa, mas o Raul falou tal coisa, então é muito Outro dia ele postou bacana. um vídeo que eu achei legal, foi de parquinho. Parquinho. Pra criança. Parquinho pra criança.
Tipo, contando tanto que os parquinhos brasileiros são totalmente sucateados, assim. E contando tanto que isso tem uma importância na formação de uma criança, né? Então, uma criança... Beleza, você não mora num condomínio gigantesco que tem aqueles parquinhos tudo de plástico. Sim. Aí ele mostrando exemplos de cidades do mundo, né? Claro que são cidades que estão, tipo assim, anos-luz na nossa frente nesse quesito. Mostrando a Dinamarca, os parquinhos, uns trem cabulosos, uns trem maravilhosos. E mostrando, assim, o tanto que isso tem uma importância na vivência da cidade. Não só o parquinho, né? Seja as praças, seja, tipo, aqueles equipamentos de ginástica, seja as coisas acontecendo, seja um banco pra você sentar, né? Sim. Tudo isso vai conversando, assim. E tudo isso cabe às pessoas que moram na cidade ter ciência daquilo, cobrar, cuidar, né? Eu acho que é bem isso, assim. Fica parecendo papo de político. Com certeza. Outro dia na academia, o povo falou assim, Felipe pra vereador. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Uai, Felipe. Uai, Felipe, será? por que não? Não, Não jamais. Não tem perfil, não. É? Eu só tenho perfil de conversar, mas de... olha lá, hein, de Virgínia. pra Não, ser- eu Vê acho que lá tem, que- viu? Eu tô aqui pensando. É. Eu acho que Você tem faria perfil. campanha? Faria. Eu faria também, Felipe, sério. É, Não vai- eu não vai vou, chegar, eu não. apoiaria, quero super. também. Não. Não? Não. Quem Não. sabe daqui a um tempo. A gente Quem nunca sabe, né? Não, O quem dia sabe de quando amanhã. tiver lá meus 60 anos, talvez. Às vezes pode ser que vou estar Não, mas aí num nível de 60 maturidade. anos, Nossa, aí 60, você não vai querer, não? vai. Não. Não vai, não. Muito perrengue, né? É. Uai, você vê que você infartar. De repente, a primeira coisa que vai acontecer é cair duro no chão. Vai falar, meu Virgínia, com Deus. 60 anos vai estar Não, mocíssima. não sei. Não, é porque eu imagino... Você talvez não. Você, Virgínia, ela já é uma jovem senhora. Eu sou senhora. Ela é uma jovem senhora. Não, Beatriz. mas eu não Entendi. quis dizer que você estaria velho, não. Eu Entendi. quis dizer só que a emoção da política deve ser muito forte, Deve. entendeu? E aí pode ser que, não sei. Não Eu acho vai que é dar uma bom, luta né? diária, assim, né, Diária, gente? nossa senhora. Porque realmente, aqui em Belo Horizonte, é como a gente tá falando, assim, são várias coisas. E todo mundo ali dá pitaco. Você vai num bar, devia ser assim, devia ser assado. É muito legal, assim, né? Mas é isso. É uma cidade muito nova, né, gente? Belo Horizonte é uma cidade muito nova, passando por processos, assim, de mudanças intensas, assim, né? Mudanças diárias. Toda hora, né? Então, Toda acho hora. que é muito interessante. Eu não me vejo... Brucutu tem um buraco de metrô. Você lembra que é dos buracos do metrô? Eu lembro mesmo. Você lembra? Aham, tinha mesmo. Brucutu, Eu buraco ia do falar da metrô. Araújo. As casas caem. Nossa, é um clássico. Deu, piscou o Araújo. Piscou o Araújo. Tem meme disso. Tem meme disso. Tem meme. E Maíra, e tem assim, nessa história, nesse rolê todo da cidade, assim, tem uma parte do nosso episódio que é o Nu e o Anem. Pra quem nunca escutou esse episódio, esse podcast, Sim. o Nu é uma coisa boa e o Anem é uma coisa não tão boa. Então, assim, aí eu te pergunto, você tem algum Anem pra falar pra gente? Assim, alguma coisa que tenha acontecido na cidade? Alguma De coisa que BH? você viu, assim, falou assim, nossa, gente, isso não tá tão Anem. bom. Anem. Nossa, gente, deixa eu pensar. Virgínia, dá um exemplo de um Anem. Eu Dá um tenho exemplo. um que é o seguinte. Hoje, Fresco. um fresco. Fresco. Notícia Fresquíssimo, em maravilhoso. primeira mão. Não tô brincando. Agora não é mais, porque já está nas redes sociais. É o seguinte, parece que a associação do bairro, né, associação de bairros lá da região da Pampulha, está reclamando sobre os eventos que têm acontecido no Mineirão. Eventos culturais, né? Não só shows, como também várias coisas que acontecem lá. E aí, acionaram o Ministério Público e tá rolando uma carta aberta de várias produtoras e artistas, tá? Aí, ó, Jota Quest envolvido, Milton Nascimento. Enfim, falando que não tem como, né, gente? Assim, eu entendo, né, que as pessoas querem... Estão incomodadas com barulho. Que é barulho, tudo, mas- né? Mas não tem como. Esse Tipo é um assim, Anem clássico, um Anem Anem muito... Gente, é porque eu fico pensando assim, Não. quando vão fazer um projeto desses, você sabe também, faz um projeto grande, por exemplo, o Mineirão passou por uma reforma gigantesca, Gigante, né, na época da Copa. época da Copa. Então, eles fazem relatórios de impacto ambiental. Sim. Então, eles levantam. Então, um dos impactos é barulho, é trânsito, Sim. é isso, é vaga, etc. Claro. E a expansão, parênteses, a expansão dele nesse projeto, né, da pré-época da Copa, foi justamente para abarcar mais eventos. Isso. Não era, Exatamente. tanto é que ele expandiu, né, assim, a área e tal. E aí o pessoal tá reclamando. O que eu acho é porque, assim, não sei se tá faltando um bom senso, se tá over, Bom tá uma senso. coisa além do Falta. que poderia, entendeu? Mas tem os horários, né, de início e término dos eventos. E não excede. Só que uma vez Será eu que vi, excede? uma vez
dias eu vi um vídeo desses vídeos de Instagram, e aí o cara reclamando o horário do show que tava acontecendo, e como ali tudo concretão, o som retumba, né? Ali nos bairros em volta, ali Ouro Preto, É, ali, mas tudo assim... ali, tudo ali. Ai, eu não sei se eu devo falar o que eu penso. Fala, sempre! Sempre! Ai, não, Se é sinta em só, casa, é Virgínia. só porque é o seguinte... Ai, vai morar no mato, então, entendeu? É. Porque assim, O Nenel ali... já tá, com o Nenel a gente já falou disso. É isso, a pessoa mora do lado do Mineirão, um lugar super importante, um lugar que tá trazendo aí cultura pra cidade, várias pessoas, tem gente que vem de fora pra ir nos festivais que acontecem lá, nos shows. Movimenta uma grana, entendeu? Tipo assim, traz dinheiro pra Belo Horizonte, traz cultura, e aí fica a galera, não, quero dormir às 9 horas. Não sei, vai morar no condomínio fechado. Você sabe que eu tenho um repertório vasto desse de morar em frente ao estádio, né? Ah, porque Sério? você morava Eu na morei frente minha da vida inteira em frente à Independência. Independência. Ah, no Horto. É ali o pedaço que eu morava. a Sagrada Família. Eu falo assim, é porque essa história do Horto, Mas- Sagrada Família, é sempre a lenda. O Gui, meu sócio, ele era do Horto, eu falo assim, você é filho do Horto, eu sou da Sagrada Família. Mas assim, eu atravessava a rua, já tava no estádio. Então, assim, o estádio Independência era um estádio, na época que eu morei lá, era um estádio pequeno, não tinha essa reforma que tem agora, porque eles Sim. reconstruíram o estádio praticamente, não tinha nada ali original mais. E aí eles fizeram... eu lembro que a gente ia, quando começou esse negócio de Axé Brasil, pop rock, eu amava, porque era assim, você atravessar a rua, eu já ia, atravessava a rua e voltava pra Mas casa. te atrapalhava em termos de Assim, o que som? acontecia? Mas jovem, né? Jovem. mas sei lá, Não, sua sabe o que eu acho que era? pai, sei lá, a Não, galera sabe mais... assim, acabava que a gente acostumava. Aham. É barulho? É barulho. Porque os jogos em si, acaba que os jogos eram poucos, assim, não tinha tanto. E aí, assim, os jogos eram meio, tipo assim, o pior dos problemas era porque era a rua tomada de gente do outro lado E o da rua. sujo, Isso né? não acontece no Mineirão, não. Aham. Tipo assim, de você atravessar a rua tem uma casa, salvo engano, eu acho que não tem isso, assim. Não, o entorno é Não, todo não de tem. comercial e tal. Então, o problema era esse. Pra você entrar dentro de casa, por exemplo, você tinha que sair na hora antes de começar o jogo e voltar depois que acabou o jogo. Porque, não, mentira, durante o jogo. Dava pra você voltar durante o jogo. Entendi. Porque depois que termina o jogo, sai aquele povaréu pra rua. Aí você pode passar, mas é aquele povo jogando cerveja, churrasquinho, assando na sua cara, essas coisas. Tudo tem a Os prós parte e boa contras, e a né? parte É. ruim, né? Eu acho que, assim, a pessoa que compra, ou que aluga, ou que vai lá, escolhe morar perto do Mineirão, ela tem que entender que ela, assim, pode não gostar do Cruzeiro, do Atlético, do América, sei lá, quem que vai jogar lá, mas eventualmente vai se deparar com o caos do jogo, né? Eventualmente vai ter um show, vai ter uma coisa, um trânsito, e aí ela vai... Aí vai escolher. O que é bom tá passando, tá sendo melhor do que a parte que é ruim? Não sei. Eu agora fiquei um pouco com consciência pesada, porque eu acho que deve ser um pouco difícil. Acho que deve ser difícil, mas eu acho que, assim, a importância de ter um Mineirão enquanto lugar Equipamento, pra né? poder fazer isso, assim, eu não acho que tem que entrar nem em discussão, entendeu? Tipo assim, é um absurdo. Assim, aí essa é uma carta aberta que aí o Essa é uma pessoal tá carta defendendo, né? Tá. Defendendo essa questão do uso lá do espaço. Então, a minha sugestão... Quem sou eu pra falar qualquer coisa? Mas a minha o sugestão político. o político. Tá a minha vendo? sugestão Vem é chegar aí, no... viu, gente? Vem aí. Hashtag vem aí. Aí era fazer, tipo, encontrar um meio termo. Às vezes essa questão, igual a Maíra falou, do horário, essa questão. se Tem, é isso. tem esse negócio, né? Da poluição sonora, É. né? E tudo mais. Mas, assim, o Mineirão, enquanto equipamento, né? Ali, cultural, de certa Sim. forma. E, inclusive, integra, né? Ali, a área também, inclusive, de proteção. Tem vários parâmetros ali que acho que devem ser observados. Agora, você morar numa região que você já sabe o tipo de uso que tem ali, né? Sim. Agora, tem muita gente que eu acredito, Virginia, que deve ser talvez um dos maiores problemas, talvez a galera mais velha, né? Que deve morar lá, que deve, enfim, sofrer esse impacto Sim. maior. Não sei se é motivado por essa galera e tal. Mas, de qualquer maneira, gente, tem que ter um bom senso, né? Porque, querendo ou não,
o Mineirão, de certa forma, ele abre, né? Ele abre Belo Horizonte É, num não, cenário, assim... E como que você mantém uma estrutura daquela só com jogo, né? Tipo assim, eu acho que são várias coisas ali, o investimento que foi feito ali é gigantesco pra você fazer assim, um jogo uma vez por semana, 2 jogos uma vez por semana. E eu tinha ouvido falar, não sei se é verdade, assim, que o Mineirão, ele tá investindo paulatinamente, assim, mais para que tenham mais shows do que jogos. A ideia deles, eu já fui, por exemplo, em show que era só na área ali de estacionamento. Sim. E depois, sei lá, um só aqui na Esplanada, Também. o outro só em terra. Já misturaram, tem várias mas formas. antigamente, sei lá, era a Esplanada junto com... Mas não, agora já... Então, quer dizer, já tão. eles estão setorizando, assim. Sim. O que porque é dá para muito poder grande. ganhar mais. Então, assim... Tem É uma que entender. polêmica. É uma polêmica. Você que tá escutando aí, conta tá aí vendo pra a gente, gente. conta. Você passa por esse problema. Você concorda com o que isso a gente falou? Seja Seu filho bonzinho. chora de madrugada por conta de um show aí, do show de Nossa, Sandy mesmo, Júnior. tem Virgínia, a gente foi no show de Sandy Júnior. Vocês foram, gente? Usando faixinha de Fomos. glitter Foi e tudo. maravilhoso. Sério? Gente, o Mineirão inteiro, né? Lotado. Devia estar lotado mesmo. Não, emocionante. Lotado. Foi Sandy bonito. Júnior. Eu não sou maravilhoso. muito de ir em show, não, mas eu fui, Sandy Júnior e Marisa Monte. Foram os 2 últimos que eu fui lá no que Mineirão. legal. Marisa Monte também foi lindo. Lindo. Virgínia, eu já contei isso, mas Maíra não viu. Que ela tava na área VIP me esnobando, tomando Mentira, cerveja. não teve nada mentira, não, Virgínia, nada sério? disso. Felipe nem oi me deu, ficou lá, ó, tipo assim... Ai, gente, então vocês, então... Foi tipo, cada Aqui, ó, ficando. a polêmica. Eu vou contar um outro Anem que me lembrou, que é um Anem com um nu, assim, é uma coisa boa, uma ruim boa. Maíra tá pensando aí, não Foi sei se você já Eu pensou. lembrei de uma você boa lembrou, também. Então, Lembrei! Eu falei que até o final eu ia lembrar. Gente, Pediu pra você anotar, mas você ele lembrou. viu, ele lembrou. Eu lembrei. Memória boa. Eu vou falar antes que eu esqueça. Ah, É ali, tem a ver com Praça da Liberdade, né? A gente foi na Pampulha e voltamos na praça. Aham. Na Praça da Liberdade, que é ali o anexo da biblioteca, né? Que é um anexo da biblioteca que ele faz o projeto original dele, que ele passa atrás ali das secretarias e vai com a Rua da Bahia. isso. E ele tem uma passagem Sim. que liga a Rua da Bahia com a Praça da Liberdade. Eu tive o privilégio de trabalhar na Secretaria da Fazenda, na Rua da Bahia. Eu amava aquilo. Eu falei assim, gente, olha a gentileza urbana que eu estudei lá na arquitetura. Você Maravilhoso. passa por um prédio e no outro. E ficaram anos fechado com um tapume ali, um tapume horroroso. Horroroso. É pra galera não ocupar ali, né, não pô, os ocupar. moradores de rua, né? Eu acho que era assim, eles fizeram assim, porque como era uma marquise, aí ficava aquela coisa. Aí parece que agora, pra minha felicidade, eu vi eles colocando umas portas de enrolar ali, que eu acho que pelo menos durante o dia eles vão deixar essa ligação funcionando. Aí eu falei assim, eu vou falar no podcast. mesmo, É um era Anem que virou um nu, ainda eu não vi. Isso. Assim, tá no meio do caminho nu, né? Porque ainda a gente não viu o resultado final. Mas assim, porque às vezes tudo pode Parece piorar, que a né? gente- Tudo pode ficar ruim. A gente não pode subestimar. Quando então. eu fiz em agosto uma live lá na biblioteca pública, eu conversei com o Lucas, que é o coordenador lá da biblioteca. E aí a gente não foi no anexo, mas ele falou pra gente, assim, justamente isso. Inclusive, quem estiver ouvindo aí quiser ver, né, assim, essa live é super bacana, é lá no YouTube, assim, Maíra Onofre. Aí, o que acontece? Ali o anexo realmente ficou fechado, né, por Sim. muito tempo. Mas por adequação, gente. Adequação, assim, de várias... E você sabe, nessas coisas públicas. Sim. Aí tem, né, a parte do projeto e tal, não sei o quê. Depois Pra dinheiro. elétrica, enfim. Então, eles estavam com essa reforma interna, não sei o quê, não sei o quê. Mas nada... Justifica. Não, justifica. Muito tempo, esse- né? É muito Qual que é o nome tempo. dele? Lucas. Lucas, você não vai me Ô, matar por causa Lucas. disso, mas... Lucas, não, tamo mas ele, detonando. coitado, tem nada, né? Coitado, Óbvio a ver com isso. Mas, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que o anexo, ele é um querido, né? Assim, né? Naquele ambiente ali Sim. da... Eu Acho já que não tem- estudei muito ali. Exatamente, acho que não tem ninguém que mora, né, assim, em Belo Horizonte, que viveu e tal, enfim, criado aqui, que nunca foi ali no anexo, né? Sim. E dá uma dó, realmente. já É um foi. Anem super, né, assim, de estar ali fechado, mas de estar aberto. Então, assim, teve esse negócio de adequação de projeto, mas Lucas, parece que agora vai... comenta mais pra frente. comenta nos O comentários arroba do desse Lucas. vídeo. A Maíra vai mandar pra você. Você comenta, por favor, explicando para as pessoas entenderem um pouquinho melhor. Os detalhes, né? Os Os detalhes dessa detalhes. reforma. Isso. Mas é muito bacana, assim, né? Inclusive, esse anexo. E é engraçado, porque muita gente fala assim, nossa, mas ali também é biblioteca. Sim. Então, é incrível, né? Assim, você pensar que tá lá aquela
serpente, né? Aquela parte, né? Daquela arquitetura. Da parte da arquitetura assim, original, que né? é o que a galera conhece, né? Sabe ali, você olha, você sabe que é biblioteca, mas esquece no anexo, né? Sim. Sim. Mas esse e você pensou no Anem ou no Nu? Não, sabe o que eu lembrei, vocês falando isso, assim, que não tem como, né, a gente não destacar, que é um Nu, assim, maravilhoso, que eu muito tiro o chapéu sempre quando tem, na minha concepção, assim, esse privilégio de integrar a paisagem, né, que eu disse anteriormente, na paisagem cultural, que é o Cura ali, né, gente, na praça na Raul Soares, né? Então, assim... É fantástico mesmo. É fantástico todas as vezes que a gente, né, costuma dizer assim, que eles vão pra rua... É sempre uma coisa, assim, absurda. Que Belo Horizonte fica, assim, escancarado e um tanto de perfil de outros estados, inclusive. Que é isso, gente? Muito legal. Sabe? Então, ali na Sapucaí, né? Que a gente costuma dizer que é nosso mirante maravilhoso, né? Pra Belo Horizonte, a gente consegue ver tantas intervenções ali lindas. E eu acho que isso... Acho não, né? Eu acredito que isso... É isso, assim, né? É o patrimônio articulado ali com a cidade, integrado à arte urbana. Que é fantástico mesmo. Você falou de Mineirão e me fez lembrar. Assim, o que eu acho mais legal é porque o Cura, ele cria novas paisagens, né? Exatamente. Então, assim, você cria ali, você tá trazendo, às vezes, um prédio, que às vezes é um prédio que também, às vezes, é sem graça, uma empena cega, né? Que é aquela fachada sem janela, sem nada, assim. Tá lá e às vezes eles colocam uma arte maravilhosa. Aí você começa a olhar pra aquele lugar. Você fala assim, antes você não olhava, fala assim, agora eu tô olhando aqui. Vou tirar uma selfie aqui. E você cria conexão, né? Exato. Feito como tava lá na Praça Raul Soares, aquele chão, e aí assim... E aí o você tanto fala, que vai nossa, criando vida. virou outra praça, assim. Então, eu acho incrível quando tem a arte, né, urbana nesses pontos, assim, da cidade. Acho que é um nu, assim, Regina, maravilhoso. aí, ó, outro nu maravilhoso. A gente tá muito... Qual? É o Palito e o Pirex lá na Praça Raul Soares também. Maravilhoso. Eu acho que já começou essa ocupação lá da galeria, né? Chama Galeria São Vicente. É, muito legal, gente. Vai lá comer petiscos do Jaime. E tomar uns drinks. E tomar uns também drinks maravilhoso. maravilhosos. Você já foi lá? E aí fica... Ainda não, eu vi da Virgínia falando. Porque aí a gente fica na varanda e dá pra Raul Soares. É muito legal. É bem gostoso. Você vê ali o JK, pôr do sol, é muito bom. Incrível, né? Vale a gente? pena. A sensação, estive lá final de semana, sexta-feira passada, e a gente teve o Gui, meu sócio, a esposa dele e o meu marido. E eu não fui convidada, como vocês podem ter percebido. Aí a gente tava lá e a gente falou assim... Nossa, parece que a gente tá fora do país. Aí eu fiquei pensando, o que significa você achar que você está fora do país, né? Assim, a gente ficou achando que a gente tava se sentindo em Buenos Aires um pouco, assim, a vibe que tava, entendeu? E aí a gente ficou pensando nisso. Eu acho que, assim, é explorar a cidade de outras formas. O fato da gente estar numa varanda que a gente nunca tinha pisado... O fato da gente estar ali, vendo um pôr do sol da cidade, uma outra perspectiva, vendo um prédio que talvez a gente passa correndo e às vezes você não fica parando minutos, tomando um drink, né? Olhando pra ele. Sim. Então, acho que a vida e a cidade são feitas de experiências, né? Então, assim, são experiências. Então, essa experiência que a gente teve foi fantástica, assim como acho que Belo Horizonte tem criado novas experiências, o Mercado Novo é uma experiência. Nossa, super. Esse agora também ali da Praça Raul Soares e vão brotando novos. Forno da Saudade. O Forno da Saudade lá em cima. Então, acho que a cidade vai enriquecendo. Então, eu espero que mais iniciativas como essas, legais, assim, que pra gente se sentir também, assim, renovando as energias, turistando na cidade, né? Exatamente. E eu acho que quando você fala, assim, de subir, né? Só de estar ali no mezanino, assim, não, você fala, assim... completamente diferente. É outra visão, assim, que você tem da cidade. Você fala, nossa, por que eu não vi antes, né? Exatamente. Por que não... Exatamente, porque você não olhou, né, esse prédio, o que for, né, antes. Então, parece que quanto mais a gente desloca, mais faz a gente perceber. Sempre quando eu saio de Belo Horizonte, eu penso assim, nossa, que delícia estar de volta. Porque que realmente, não sei se vocês têm essa sensação de acolhimento, Sim, assim. eu tenho. Virgínia nem sai daqui, nem gosta de sair. Você nem gosta de Senão sair. ela tem febre. Senão ela tem febre. Eu tenho um pouco... Sério? eu Porque quando você gosto volta, muito. né? Não, mas essa sensação é muito boa, né? Você, tipo assim, independente, você sai, quando você volta,
um acolhimento, um quentinho. É muito gostoso. Muito. É. Eu acho que só você quem olha, tem... tipo, as ruas, você, tipo assim, você vem, independente, né, se for do aeroporto, da rodoviária, você vai olhando ali, é a sua casa, gente. Exatamente. É gostoso, você fala assim, não, isso aqui, eu reconhece. sei onde eu tô, eu sei o que eu espero ali daquela rua, Exatamente. eu sei o que, sabe, é muito reconfortante. Isso é assim. muito legal, assim, ouvir relatos assim, porque isso está muito relacionado também, aqui pincelando um pouco esse assunto do patrimônio, que é a questão que a gente reforça muito da memória. E a memória, quando ela é associada a esse caráter, assim, afetivo com o espaço, é isso, assim, virou o seu patrimônio. A sua cidade é seu patrimônio. Não precisa, a casa ali é tombada. Não, gente, o que for importante para você é um patrimônio. Ai, sabe? gente, que lindo. Nossa, Então, com é isso isso. a gente Ai, brinda. muito lindo. A gente brinda. É isso, sabe? Maravilhoso. Um brinde gente, ao é nosso demais. patrimônio e a Belo Horizonte. BH, né, maravilhosa. Nossa, É isso. maravilhoso. É uma delícia você sair, né? Beijo. Viajar e tudo maravilhoso, mas voltar Voltar é ainda melhor. Ó, com essa, A um BH. beijo pra você, gente. Ó, manda beijo, Maíra. A BH. Manda beijo. Arrasou. Beijo, gente. Muito Beijo. obrigada. Obrigado, Valeu Maíra, demais. demais. Foi ótimo. Gente, muito obrigada. Obrigado.